Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Aline Quinto, psicanalista. Eu sou Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente na vida de todo ser humano e um pouco controverso. Vamos falar sobre perdão. Nós gravamos até aqui uma série de vídeos falando sobre alguns assuntos que normalmente culminam no vídeo de hoje. Nós falamos sobre rancor, raiva, culpa, que são emoções vivenciadas por todo ser humano e que têm o poder de adoecer emocionalmente e fisicamente pessoas. E de alguma forma, a superação dessas dores acontece através do perdão. É necessário vivenciar o perdão para que essas dores sejam superadas. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como você conceitua o perdão? Como você lida com o perdão em qualquer esfera, seja com relação a você mesmo ou com outras pessoas, não importando o vínculo de relacionamento entre você e essa outra pessoa. Bom, o tema perdão não se encontra comumente nos textos clássicos da psicanálise. E a razão para isso talvez encontre justificativa pelo fato de que o perdão, enquanto conceito, seja quase sempre vinculado ao sentido religioso. No entanto, atualmente, na clínica psicanalítica, o perdão se dá pela consciência de que o outro pode falhar e que o sujeito, em relação à ferida, precisa se libertar para que finalmente seja curado daquela dor que atormenta a alma de alguém. O perdão é visto geralmente como uma virtude, mas às vezes como algo distante, difícil e quase inalcançável. O perdão pode ser visto como um dos eventos humanos que podem superar a racionalidade. Alguém pode não entender o perdão ou até mesmo a falta dele. O perdão passa pelo caminho da memória. Como assim, pelo caminho da memória? Relembrar o fato, compreender a dimensão da ferida causada, tentar elaborar e também nomear os traumas que surgiram a partir da ofensa recebida. Isso é o caminho da memória. Nem sempre é fácil mensurar a profundidade dessa ferida emocional. É por isso que é importante conhecê-la. É importante que nesse processo de elaboração das mágoas, a pessoa consiga algo muito difícil, mas sim possível, que é desligar o agente do ato, buscando compreender que a pessoa não é apenas aquilo que ele fez. Toda a identidade não se resume a uma ação, ou duas ou três, não importa. Pode ser mais difícil e até mesmo impossível perdoar, tendo como motivação a salvação pessoal, como se fosse uma ordem, uma obrigação. Porque o gesto do perdão exige muito mais, exige maturidade psicológica, espiritual e até mesmo existencial. Não por acaso, o gesto é resultado de um processo muitas vezes longo, não sendo instantâneo e muito menos banal. O perdão pode ser considerado algo que está no horizonte, uma possibilidade. Por quê? Porque cada pessoa tem uma estrutura. E para algumas pessoas o perdão é algo que beira a impossibilidade, como já falamos. E falando do ponto de vista da psicanálise, embora o perdão traga inúmeros benefícios, é preciso compreender. A dor da pessoa não pode ser banalizada, senão essa dor acaba sendo reforçada e não curada. Tem pessoas que dizem, puxa, mas eu não consigo perdoar. Então eu sou uma pessoa muito ruim? Eu prefiro dizer a essas pessoas que não. Porque cada um sabe, ou muitas vezes nem sabe, porque às vezes mexe em questões inconscientes, até onde vai a ferida. Mas, ainda assim, eu gosto de pontuar algo que, se algo lhe é extremamente difícil de perdoar, difícil de superar, pode significar a sua falta e, portanto, a necessidade de justamente lidar com essa questão. É algo que te fere, então significa uma fragilidade. Por que não trilhar o caminho do fortalecimento? Eu vejo o perdão como um caminho, mas não sem memória. Quando alcançado, pode ser libertador, tanto para quem feriu, também para quem foi ferido. Considerando que o perdão passa pelo caminho da memória, nós podemos dizer que esse processo consiste em basicamente 4 fases. E quais são essas fases? Primeiro, reconhecimento da raiva. É preciso reconhecer o motivo. Decisão de perdoar. Entendimento sobre as dificuldades do agressor. E, por fim, a libertação da dor.
O perdão depende de uma decisão, mas ele é um processo. E é preciso compreender que esse processo pode demorar algumas estações. Vai depender de como cada um elabora, como cada um lida, como cada um conceita. E como que funciona o perdão? Necessita de um pedido de desculpa? É preciso isso? Nós precisamos entender que o perdão não é algo condicional. Trilha o caminho da memória, uma confissão, ela vai possibilitar uma reconciliação ou não. Mas não existe um método, não é uma cartilha. Por quê? Porque é uma questão individual. Imagine o caso, que é muito comum na clínica psicanalista. Alguém que sofreu com pais ausentes, sofreu com a rejeição na infância, por exemplo, sofreu com abuso, só que os pais dessa pessoa morreram. Há perdão para esses mortos? Pode haver, mas não vai haver o pedido de desculpas. E aí a questão é incondicional, não está condicionada a um ato. Não vai haver mais reconciliação, mas pode haver o perdão. A memória é importante no sentido de que a pessoa entenda o que aconteceu, elabore o fato para que ela consiga digerir. E o que a neurociência fala sobre o perdão? Falamos até aqui do ponto de vista psicanalítico e do ponto de vista da neurociência. A neurociência já comprovou que a prática do perdão pode reduzir os níveis de cortisol. E o que é o cortisol? É o hormônio do estresse, proporcionando alívio emocional e físico. Ativar essas emoções pode alterar as redes cerebrais associadas ao processamento do ressentimento e também da vingança. E o que a ciência fala a respeito do perdão? A falta do perdão pode prejudicar a saúde cardiovascular. Essa é uma conclusão de um estudo apresentado no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Dentre 130 pessoas que foram analisadas na pesquisa, os infartados eram os que mais apresentavam a maior dificuldade de perdoar alguém. Olha como uma questão emocional interfere diretamente na questão física. E na clínica isso é reforçado todos os dias. A falta de perdoar adoece literalmente o físico das pessoas, além de paralisar a vida de alguém em certos aspectos, obviamente. E, dito tudo isso, tantos benefícios, por que perdoar é difícil? Voltamos na questão da individualidade. Para algumas pessoas, a dificuldade de perdoar pode estar relacionada a vários fatores. Isso é próprio da personalidade de cada um. A ferida, ela pode ter sido tão profunda, tão difícil de elaborar, que a pessoa simplesmente não consegue. Às vezes até existe um esforço. Outra situação também é que algumas pessoas têm padrões de pensamentos e comportamentos que acham inadmissível perdoar algumas atitudes. Isso vai depender da estrutura de cada um. A questão do perdão tem completa relação com a estrutura de cada pessoa, como ela lida com as feridas que a vida lhe impõe inevitavelmente. E por que perdoar não tem apenas a ver com outras pessoas? Porque existem casos que é necessário o auto-perdão. É comum termos a mania de nos prendermos às partes negativas de nossos atos. E isso faz com que nós acumulemos culpa dentro de nós com relação a nós mesmos. Existem situações onde precisamos praticar o auto-perdão. Perdoar a si mesmo é o primeiro passo rumo a ser alguém melhor e mais feliz. É necessário deixar de se autoflagelar e trabalhar em um processo de autocura e perdão. Veja se não há lógica nessa fala. Se você não entende a importância do perdão a si mesmo, como poderá entender isso com relação a outras pessoas? Muito difícil. E agora, na outra extremidade da questão, por que nós perdoamos? Por que existe essa necessidade de perdoar em algumas pessoas, na maior parte do ser humano? O perdão faz com que nós nos sintamos livres, quebra um ciclo de ficar focado em algo que aconteceu e que causa dor. Quando alguém fica obcecado por algo, essa pessoa não olha para outros lados, ela não enxerga situações de outros ângulos e aí ela não se liberta. O entendimento de que o perdão é libertador é essencial nesse processo. Nós não sabemos quando, nem se vamos alcançar isso, não é verdade? Mas quando alcançamos, liberta, porque nós passamos a enxergar outros caminhos na existência. E, sobretudo, nós conseguimos entender que todo sujeito, todo indivíduo é muito mais que o seu ato. Essa ideia de desligar o agente do ato faz com que nós consigamos, né, agir de maneira diferente com quem nos feriu.
Um outro ponto a esclarecer é que o perdão não é um indício de que alguém é fraco, muito pelo contrário. Precisamos ter em mente de que nem todo mundo é capaz de tomar uma iniciativa em perdoar alguém. O poder do perdão carrega uma clareza que supera qualquer crença limitante e infundada a respeito da cura pessoal. Dar o primeiro passo em direção ao perdão, em direção ao agressor, indica, na realidade, um avanço para a liberdade com mais rapidez e controle a respeito da própria vida, das próprias emoções. Por meio disso, conseguimos conquistar novos valores e reforços internos para lidar com ansiedade, estresse e outros males. E é assim que poderá reciclar os seus ressentimentos e, naturalmente, se fortalecer. E como a terapia pode ajudar nesse processo de perdão? Bom, quando nós discutimos sobre a importância do perdão, também é preciso falar sobre o papel terapêutico nele. Muitas pessoas recorrem à clínica psicanalítica justamente por essa dificuldade. A terapia é um ambiente em que nós praticamos o autoconhecimento. É um ambiente em que nós trabalhamos traumas, amarras, sejam do presente ou do passado. É um processo de descoberta e cura constante. E tudo isso vem colaborar para que nós possamos desenvolver a habilidade de perdoar não somente aos outros, volto a dizer, mas principalmente a nós mesmos pelos erros cometidos. Assim como na terapia, perdoar também é um processo, sim, e muitas vezes doloroso, mas ele é extremamente necessário e, acima de tudo, válido. Gostou desse conteúdo? Tem dificuldade em perdoar alguém? Tem dificuldade em se perdoar? Tem dificuldade em lidar com as dores que a vida lhe acomete ou lhe acometeu? A clínica psicanalítica pode ser um agente poderoso nesse caminho de autoconhecimento e libertação dessas amarras que atormentam a alma. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se conhece alguém com quem a pessoa vá se identificar com tudo que tenha sido falado aqui, eu quero te convidar a seguir o canal, curtir, deixa aqui o seu like, compartilha, comenta, seja agente da boa informação. Quando você interage comigo através do seu like, através do seu comentário, do seu compartilhamento, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e dispara para mais pessoas. Posso contar com você? Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.